Eu não achava justo porque eu tinha mais responsabilidades, só porque eu não falava a língua recebia bem menos. E quando começou a primavera eu disse ao Tiago, eu não faço aqui mais nenhuma, desculpa, está aqui alguma coisa que está mal. Revirava os olhos, ficava muito impaciente quando eu falava com ele em inglês. Quando é que tu decidiste que estava na hora de entrar com o sindicato? Faltava dinheiro e depois diziam que não faltava dinheiro, eu dizia sim que faltava dinheiro e fazer a minha palavra contra a dele. A Carolina é portuguesa, vive aqui na Noruega há mais ou menos 8 anos e ela tem uma história para contar. Antes de irmos para o vídeo, eu vou-te pedir 30 segundos do teu tempo. Há muitas pessoas que assistem aos vídeos, mas ainda não estão inscritos no canal. Se esse é o teu caso, a única coisa que eu alguma vez vou-te pedir é para inscreveres neste canal. Porque dessa forma o YouTube entende que o vídeo é importante e vai entregar o meu conteúdo para mais pessoas. Agora sim, bora para o vídeo. Qual é que foi o teu primeiro contato com a Noruega? Foi através do Erasmus Training, da universidade onde eu estava a estudar. Fui colocada em Boda, acima do Círculo Polar Ártico. Era uma universidade que estava bem associada com a minha universidade na altura. Fiquei lá durante uns 3, 4 meses, mais ou menos. Ok. Trabalhei lá, passei lá o Isto verão. em 2013? 2010. 2010. 2010, Ok. 2011. Acho que era 3 meses o Erasmus, mas depois acabámos por ficar lá a trabalhar no verão, então aí voltámos, acho que em julho, agosto. E entretanto, quando chegaste a Portugal, qual é que foi a ideia que levaste da Noruega? Porquê é que quiseste voltar? Porque entretanto voltaste para a Noruega, certo? O impacto não foi assim muito bom na primeira. Em março estava muita neve, eu não sabia que ia apanhar assim muita neve. Eu sabia que tinha neve, claro, mas não sabia que ia tanta neve. Ok, foi assim o choque. Foi um choque, foi um grande choque, muita neve. Não tinha roupa adequada, não tinha sapatos, foi um choque muito grande. A casa onde eu estava também era muito bonita. As pessoas com que eu lidei na universidade também gostei muito delas, eram de vários sítios, eram do Canadá, da Alemanha, da Austrália. Ok. Mas depois era tudo muito inóspito, parecia que não mal via as pessoas na rua, muito frio, Era muito uma escuro. cidadezinha pequena? Sim, na altura era, acho que entretanto cresceu bastante. E então eu não gostei muito dos transportes, não havia muitos transportes, não sei, tive assim um bocado de mixed feelings. Gostei, mas não ficaste encantada? não fiquei assim muito encantada. O que é que tu achas que adquiriste de conhecimento ou o que é que tu achas que foi útil para o teu crescimento na tua área? Se calhar mais oportunidade, porque a aquacultura em Portugal, em produção em si é muito difícil de começar. Não tendo assim muita aquacultura, ou pelo menos a que há, nunca precisam ser de muitas pessoas, ou é muito difícil de entrar, pronto. Eu não sei até que ponto é que aprendi, ou pelo menos deram uma oportunidade para aprender, mas eu sei que também apanhei uma altura na empresa que a empresa estava quase a fechar, então estava assim um bocado... Instável. Instável, exatamente. Ok. Mas aquilo que eu aprendi, acho que também foi muito a lidar com eles, como é que eles trabalham, e eu senti que no meio de tanta, não via muita gente, mas adultos, né, responsáveis, eu tinha aqui 21 anos, 22 máximo, eu conseguia ser mais estressada do que eles, eu conseguia ser mais focada no trabalho, eu estava com medo de errar, enquanto eles, eu lembro-me do chefe na altura virar-se para mim, eu não conseguia fechar uma válvula, e eu estava super preocupada, e ele veio ter comigo e disse assim, relaxa, está tudo bem, e ele chega e fecha a válvula com uma força e disse, está tudo bem. Está tudo bem. Basicamente foi aí que tu percebeste que a cultura portuguesa e a cultura norueguesa é totalmente diferente. Enquanto tu estavas estressada, porque em Portugal estamos habituados a estar em constante stress. Sim, muito. Eles aqui estão, tipo, não se passa nada, relaxa, está tudo bem. Está tudo bem. Do género, se perder um tanque, está tudo bem, pronto. Ok, mas entretanto foste para Portugal e voltaste outra vez. E desta vez foi numa situação totalmente diferente. Foi. O que é que trouxe aqui pela segunda vez? Desemprego. Ok, eu sei que o Tiago veio primeiro, certo? Sim. O Tiago é chefe da cozinha. Tínhamos ideia, assim, ele já estava também farto de estar lá a trabalhar em restauração, estava cansado, muitas horas, como tu sabes, muito stress. Sim. Eu estava a trabalhar em supermercado só pai, umas 4 horas, também não estava feliz, a renda da casa era alta, tivemos que desfazer do carro, pronto. É a situação que já todos conhecemos. Que ainda continua a ser a mesma em Portugal, pronto. Exato. Ele despediu-se, ainda fez umas horas, foi para um hotel, e entretanto teve a oportunidade para ir para Tromsø, para o norte da Noruega. Tinha lá um grupo de portugueses, e um amigo dele estava lá, um ou dois amigos, já não sei, que disseram que precisavam de um cozinheiro
no restaurante e ele aceitou e ele já estava também desempregado em Portugal, já estava farto de estar lá e agarrou a oportunidade e foi. Estive lá durante 2 anos, enquanto eu estava em Portugal desempregado ou a tentar arranjar trabalho com uma licenciatura, não é fácil. Trabalhava há 3 meses no supermercado na altura do Natal e depois já não precisavam. Tive de tomar uma iniciativa e disse, olha, arranja-me aí um lugar nem que seja para servir às mesas, mas arranja-me aí um sítio no restaurante, porque isto não dá, aqui já não está a dar, ou vamos os dois para um lado ou estar os dois separados não está a dar. E então ele conseguiu arranjar o sítio no restaurante, comecei a servir às mesas. Nunca gostei de atendimento ao público, não tenho capacidade para fazer atendimento ao público. Porquê que dizes isso? Porque não tenho paciência, mostro muito a minha frustração, os meus olhos não consigo esconder, exatamente, não consigo esconder. Tento, mas é muito difícil para mim. Ou reviro os olhos, ou faço um suspiro, pronto. Mas ensinou-me bastante a restauração, não sei tanto em Portugal, porque em Portugal é muito diferente, muito mais stress e o público português também é muito mais... Alguns são assim um bocado mais chatos, ou porque querem aquela mesa específica, ou porque... Pronto, o português em si é muito particular. E enquanto o norueguês, eu estava com a ideia que o norueguês também ia ser assim, mas não, o norueguês, eu lembro-me de ter uma mesa encostada à janela, eles adoram as mesas encostadas à janela, apesar de serem para a rua e não verem nada. E eu lembro que na altura eu tinha feito um erro e pus um grupo, acho que eram 4 ou 6 pessoas, já não me lembro, à janela e depois apercebi-me que aquela mesa estava ocupada para meia hora depois. Então eu pedi desculpa a eles se podiam sair da mesa onde já estavam sentados. Ok, como é que receberam isso? Foi um grande... Eu estava com medo, estava mesmo... Antes de mudá-lo, eu pus a mesa, arranjei uma mesa mais bonitinha, pus assim umas velinhas e não sei o quê, e pedi desculpa, se podiam então mudar para outra mesa, houve um erro meu, pedi desculpa, e eles... Não, está tudo bem, então qual é a mesa? Eu disse, aquela ali no meio, peço desculpa outra vez. Não, está tudo bem, levantaram-se e foram para a mesa e eu fiquei... Ok, pronto, vou tentar dar mais atenção àquele grupo, porque o erro foi meu, mas correu muito bem. Não arranjaram stress. Em geral, claro que eu apanhei gente chata, gente muito mal educada. Isso em todo lado, sim, isso em todo lado, claro que sim. Mas também apanhei clientes também muito bons e acho que temos é que nos lembrar dessas pessoas e aprendi bastante lá. Quais é que foram assim as condições de trabalho que, se fores comparar com as condições que tu tinhas em Portugal, tendo em conta que és imigrante e que estavas a aprender e não sabias a língua, tendo em conta essas coisas todas... É assim, olha... O que é que eles ofereceram? Na altura era melhor do que eu tinha em Portugal, porque eu estava desempregada, não tinha nada em Portugal, por assim dizer. E quando eu assinei o contrato aqui, eu não lembro quanto é que foi, era que 145 coroas à hora, que pai na altura... Já faz o quê? Quantos anos? Há 8 anos, há quase 9 anos. Ok, já faz quase uma década. Exatamente. Eu assinei o contrato, eu lembro de ver que era 145 euros a hora, mais ou menos na altura era 14 euros. E eu fiquei super contente. Boa. Ok, isso é bom, mas era só isso. Era paga a hora. Sim. Não tinha um salário base como tenho agora. Então eu tentava arranjar o máximo possível de turnos e de horas e pronto. Okay. O restaurante estava aberto das 3 às 11 ou das 3 às 10, mas depois ficámos lá a limpar, mais ou menos 11, meia-noite. E as condições... Volto a dizer, eram melhores, ou pelo menos eu tentava ver que eram melhores. Porque se começares a focar, imigras e começas a focar só nas coisas más, esquece. É num instantinho que tu voltas para Portugal. Claro. Então eu tentei ver, ok, é 145 euros a hora, recebia mais 50%, acho eu, ao fim de semana. Eu não recebia assim muito mais ao fim de semana, era uma coisa muito pouca, porque a restauração, como tu sabes. Mas eu tentava ver, ok, pronto. Tinha uma casa, porque era o Tiago que estava a pagar através do ordenado dele. Tinha uma casa, dividia a casa com 11 pessoas. Com 11 pessoas? 11, sim, mas eram 11 pessoas, não eram todas do restaurante, mas eram 11 pessoas. Mas a casa era dos donos do restaurante? Não, era de um sócio dos donos do restaurante. Ok. Que aquilo era um bocado estranho. E eles então contratavam mão de obra barata. Claro. E ao mesmo tempo davam alojamento, mas tiravam do salário dos cozinheiros. Sim. 500 euros, na altura 5.000 coroas. Okay. O quarto era super pequenino, porque era também só para eles, era uma cozinha e casa bem dividida. Eu tive com o Tiago
durante quase um ano a dividir essa casa lá com ele e com 11 pessoas. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem que não gostam de trabalhar com portugueses no estrangeiro porque, não sei, não gostam de dar confiança ou acham-se melhor que os outros. Tu sentiste isso lá no restaurante? Eu não senti isso. Senti várias coisas, mas não senti isso. O grupo até, quando eu cheguei, não sei se também porque eu era namorada, era e sou namorada do Tiago, receberam-me bem, gostei muito do grupo. Era um grupo ainda bastante grande de portugueses. Senti foi quando estás muito num grupo de portugueses, aquilo não, não digo um grupo, não é de 2 ou 3 pessoas, éramos para aí quê? 7, 8, 9. Ok, ainda era um grupo grande. Ainda era um grupo grande e trabalhávamos juntos e alguns viviam juntos e quando não viviam juntos, alguns que viviam lá perto. Iam sair juntos. Saíamos juntos. Falávamos de quê? De trabalho. E a mentalidade, não estou a dizer que eram todos assim, porque não eram, claro que sim, mas havia lá uma minoria que era, quando eu dizia que eu estou aqui há mais tempo, ou há mais, quando era mais tempo, era mais há alguns meses, do que os noruegueses, do que uma outra norueguesa que tinha começado a trabalhar, eu recebia menos do que essa pessoa. Eu não achava justo porque eu tinha mais responsabilidades, só porque eu não falava a língua recebia bem menos. Ok. E quando eu falava isso e quando dizia que não era certo, que eu não concordava, que não era justo, eles diziam, ou pelo menos um ou outro dizia, cala-te, devias estar era contente com aquilo que tu tens. Ok. E essa é muito a mentalidade do português, é do género, estás cá fora, tens esta oportunidade, Sim. come e cala-te. Exato, mas não tem que ser assim. Claro que não, nós temos os nossos direitos, temos... Exato. E não é justo, ok? Eu percebo que os noruegueses possam receber um bocadinho mais porque falam a língua, mas não era uma coisa... Eu recebia muito menos do que as pessoas, os noruegueses estavam lá. E eu digo noruegueses eram meus de 17 e 16 anos. Ou seja, de certeza que nem faziam metade daquilo não que faziam. Eu fazia a caixa, eu trabalhava muitas vezes das 3 até às 11, eu fazia a caixa, eu fazia a copa, fazia muita coisa. E fazia bastante gorjetas também, porque eu sorria, eu tinha um atendimento diferente. O norueguês é muito mais, vai à mesa, tira o pedido, ok, muito obrigada, e vai-se embora. Sim. Claro que havia um ou outro norueguês que sabia fazer bem o pedido, ia lá com os sorrisos e não sei o quê, mas em termos gerais, o norueguês, e tu sabes, não... É mais fechado. É muito mais fechado. Ok, eu percebo muitas vezes é do tipo, tu saís de um país em que as condições não eram aquelas que tu querias para a tua vida e saíste à procura de condições melhores, tu ficas muito grato por aquilo, mas ao ponto de... não sei, de não veres mais além, de não ires à procura de mais além. Exato. Vou ficar satisfeita com isto porque está bom, está melhor do que estava antes, por isso... Ou também pode estar a dizer, olha, a tua inteligência não vai dar mais do que isso, tipo, fica com isso. Ok. E como é que foi assim a tua adaptação nos primeiros 2 anos? Estar longe de casa, do clima, porque estavas em Tromsø, né? Tromsø é das cidades no norte que mais faz frio, não? Não era tanto o frio que me fez confusão, não? Apesar de... Não foi tanto o frio, foi muito a noite. A noite foi horrível. Como assim? Muitas horas, eu mal via o sol, ainda menos aqui, porque eu acordava, não sei, por volta das 10, 11 horas, estava o sol a nascer, aquilo como tem as montanhas grandes, tem umas montanhas enormes, o sol não atingia a altura da montanha, e então só vias um bocadinho e depois já estava a baixar. Ou seja, a meio-dia, 1 da tarde já estava assim. Às 3 da tarde já estava de noite e eu estava a entrar para o trabalho. Jesus, durante quantos meses? Eu estive lá só 10 meses, eu comecei no verão, no inverno, eu passei esse inverno lá e quando começou a primavera eu disse ao Tiago, eu não passo aqui mais nenhum inverno, desculpa. Atingiste o teu máximo. Estive lá 10 meses ou 11 meses, não chegou a um ano, e eu disse, não quero. Não foi tanto pela noite, mas a noite ajudou a que eu saísse de lá, mas foi também, eu sentia que se eu continuasse naquele grupo, sim, eu não ia evoluir, eu não conseguia sair da minha bolha, do meu conforto e não conseguia ir à procura de mais. Eu acho que eu quando vim para aqui eu tive a oportunidade de ir trabalhar num restaurante também que também haviam bastantes portugueses. E isso era uma coisa que me fez dar um passo atrás, do tipo não querer ir para esse restaurante porque eu senti que eu ia sair de Portugal, mas é como se não saísse de Portugal. Ou seja, não ia estar a evoluir, não ia estar a falar mais o inglês, não ia estar a aprender a entrar dentro
como é que eu vou dizer? Tipo, no norueguês, de aprender a língua, os costumes, eu ia É estar isso. muito ali É isso. fechada naquele mundinho, né? Eu senti isso, por isso eu sei Eu o que também, é se que calhar foi como tu, eu quando vim para a Noruega, o meu inglês era um belo... básico, nós não falamos nada, inglês era nada, não. em E eu, Portugal. não, nada. Eu desenvolvi uma norueguês, eu tinha muito medo de falar norueguês. Eu lembro de, antes de ir para cá, eu dizia ao Tiago, fala lá que eu não consigo falar, eu não consigo dizer isto em inglês. Ó Tiago, fala lá com ela que eu também não consigo não sei o quê. Sim. E então, Estavas insegura. estava muito insegura e eu estar a falar com os clientes fez-me com que, ok, vai. E eu tive que desenrolar, tive que falar inglês, mas depois sentia que ia à cozinha, falava português, em casa falava português, nos bares eu falava português. Sim. Ou seja, onde é que eu falava inglês? Só Naquele com os clientes. bocadinho, no trabalho. Só no trabalho. Tu tiveste algum problema com o teu contrato de trabalho lá? O que é que te levou a... Porque, entretanto, entraste para o sindicato, não foi? Não, lá eu não entrei para o sindicato. Não? Foi aqui? Foi aqui. Ok. Eu lá mas tive problema com o contrato, porque a chefa de lá do restaurante, entretanto, começou, não sei o que é que lhe deu, começou a cortar mais nas minhas horas, eu deixei de fazer... acho que o meu contrato dizia pagamento à hora e que tinham que me dar, acho que era 40 horas semanais. Ok. Ou tinha que trabalhar as 40 horas ou tinham que ser pagas as 40 horas semanais. E ela estava-me a cortar, eu antes fazia 35, rondava as 30 horas mais ou menos. E ela começou-me a cortar porque, não sei, ou ela não ia com a minha cara, ou eu não ia com a cara dela, pronto. Começou a cortar nas minhas horas, ela começou, porque a gerente saiu, que era uma norueguesa assim mais ou menos lá da nossa idade, saiu, foi-se embora, já estava farta de aturar a chefa do restaurante. E a chefa do restaurante, em vez de estar em casa em Oslo, começou a ir para Tromsø e começou a estar em frente ao restaurante. Também norueguesa? Sim, norueguesa. E ela começou a cortar nas horas a mim e começou a dar mais horas aos noruegueses, às norueguesas lá. E... O que é que se passa com o olho? Quer brincar com alguma coisa. E começou a cortar, eu comecei a fazer 20 horas... E eu, 20 horas? 20 e tal horas, não estava a fazer muito. Eu entrava às 5 e saía às 11, eu tinha muitas folgas. Ok, mas tu tinhas um contrato que dizia a porcentagem Sim, que tu tinhas de trabalhar Mas semanalmente. eu assinei o contrato e eu pensava que a chefia, né, que ia seguir aquilo como deve ser e que eu não tinha, ou seja, confiança, né? Claro. Eu tinha, na altura estava a pagar o curso norueguês do meu bolso e eu não estava a conseguir, eu disse, aqui há uma coisa que está mal. E ela começou a ser maldosa e eu também comecei a ser Para não chamar outra coisa. eu também comecei a ser um bocadinho pronto, né? Eu disse, não, então eu tenho que resolver isto de uma maneira, tenho que saber quais são os meus direitos, porque estava a me irritar eu não saber os meus direitos, ela fazer o que quisesse de mim e eu não saber os meus direitos. E então, pronto, o meu gato. E então eu soube de lá que, pelo menos lá em Tromsø, aquilo é uma cidade pequena, mas com universidades, com um monte de estudantes de todo o mundo, até portugueses também vão lá estudar e tudo. Eles têm um grupo, e lá à altura estava lá um rapaz a estudar, que estava lá a trabalhar, que estava a estudar para advocacia, para ser advogado. E ele tinha-me dito que esses alunos que estão a estudar, eles ajudam em pequenas coisas, ou contratos de casa, ou contratos de trabalho. É uma forma deles também irem aprendendo de e ir aprendendo. Exatamente. Falava do meu contrato, foi uma rapariga, e eu mostrei-lhe o meu contrato, falei sobre a situação que estava-se a passar lá no trabalho, e ela disse, olha, posso ficar com a fotocópia do contrato, dá-me só um tempo para eu ver os teus direitos, o teu contrato, e depois eu entro em contato contigo. Perguntou qual era a minha posição, há quantos meses é que eu estava lá a trabalhar, o que é que eu fazia, de que país é que eu vinha, tudo, para ver se eu estava tudo como deve ser. Depois chamou-me e disse, olha, de facto, o teu contrato diz 40 horas, ela não precisa não precisas de trabalhar as 40 horas, mas ela tem que te pagar as 40 horas. Ok. Ou seja, podes trabalhar 20 horas, mas é obrigatório. Ok. Essa parte eu não sabia. Porque o meu contrato dizia mesmo as horas, quantas horas semanais é que eu tinha que fazer. O meu não, o meu é por porcentagem. O teu é porcentagem, ok. O meu não, o meu dizia mesmo 40 horas e o pagamento a cada hora. E eu lembro-me da chefa do restaurante dizer que o contrato de 40 horas não é legal. Como assim? É legal, é só ela a dizer, a dar chachada, a mentir, para eu não estar... Normalmente é 37 horas e meia, não é? Normalmente, mas eles fazem também 40 horas. Exato, eu já Era mais para ela não... ela sabia que eu estava já a vasculhar, que eu já estava de volta disso, e a tal rapariga que estava a estudar para a advocacia tinha dito, não, é legal, só que ela não tem que te dar... tu não tens que trabalhar as 40 horas, se ela não quiser, se ela não tem horas para ti, mas ela é obrigada no final do mês de te pagar 40 horas. Ok, interessante.
e disse que o meu contrato não é o ideal. Porque eu também estava na dúvida se aquele valor era o legal, se era legal ou se estava abaixo. Ok, e estava abaixo, não é? Estava dentro da média baixa, estava legal. Ok. Era o mínimo, legal, era o mínimo dos mínimos, era o mínimo possível. Pronto, mas estava legal. Havia a oportunidade de fazer a melhor. Pronto. Então foi nessa altura que depois acho que eu fui ter com a chefa do restaurante e disse-lhe: olha, eu fui ao tal sítio, o contrato está tudo como deve ser, mas já que não me dás horas de trabalho, vais ter que me pagar as 40 horas. Sim. E ela não achou muita piada e lá passado desse lá uma mentira qualquer e eu disse: está bem, 40 horas, se faz favor. E voltei outra vez a dizer: não me queres dar, mas tens que me pagar. Claro. Voltou outra vez a dizer qualquer coisa e voltei outra vez a dizer a ela: não interessa, tens que me pagar as 40 horas. Exato. E ela já estava a ver que eu estava a ficar chateada e que eles já não ia dar em nada. E ela disse: ok. Então, na semana a seguir, estava-me a dar já outra vez 35, 36 horas. Ok, foi preciso tomar as rédeas da situação. Foi mostrar-lhe a ela que o que ela estava a fazer era incorreto e que eu sabia os meus direitos. Infelizmente isso acontece em todo lado. Acontece em todo lado. Eu acho que essa é uma desvantagem dos imigrantes em si, porque vais sempre encontrar pessoas que vão se aproveitar do facto de tu não estás por dentro das normas, das leis, sim. E tu és simplesmente uma pessoa que quer trabalhar porque queres uma vida melhor, Só isso, certo? E então eles aproveitam-se dessas situações. É que em qualquer lado isso vai acontecer. Eu acho que tem que se ter muita sorte. Tens de ter muita sorte para encontrar as pessoas certas. Sim. Pois, entretanto, eu já não queria estar lá. Sim. Já estava farta dela, já estava farta daquilo tudo. Pois, e tiveste tempo também para andares à procura de trabalho na tua área? Sim, comecei à procura mandar currículos para a minha área. Mandei para várias empresas da aquacultura. Já nem sabia para onde é que estava a mandar. Estava a mandar para tudo e para mais algum sítio. Só querias sair de lá. Só queria sair dali. E consegui arranjar aqui, onde estamos agora, em Stord. Não sei como, ainda hoje não sei como é que, juro, assim? Não sei, ainda hoje eu olho, eu na altura eu falei com o chefe que me contratou, que estava a deixar de ser chefe para ser técnico, porque também não queria ser chefe ele, mas ele disse que olhou para o meu currículo e disse: o teu currículo era o melhor. E eu: como é que era o melhor currículo? Como assim? Porque eu só tinha 4 meses em produção, Dora. Eu não tinha nada de produção. Não tinha nada. E tinham 10 meses de restaurante. Mas ele viu alguma coisa de interessante no teu. Nem tinha 2 anos cá. Não tinha. Então, mas se calhar foi a educação em si, o fato também, tu me tens que vieste fazer Erasmus aqui entretanto. Se calhar, não sei, mas eu duvido que na altura tenha sido o melhor currículo. Então, porquê é que tu achas que foste contratada? Já que não foi pelo melhor currículo. Não sei, não faço a mínima ideia. Não sei, acho que teve que ser. O teu destino estava aqui em Stord. Acho que sim, teve que ser, ponto final. Tinha conseguido a posição aqui, vim cá fazer a entrevista, fiz a entrevista, depois de fazer a entrevista voltei outra vez para o restaurante. Sim. Quando disseram que me queriam, foi quando eu entreguei a carta. Mas calma, tu deslocaste para vir fazer a entrevista? Sim, pagaram-me o voo para vir cá para fazer a entrevista. Não podia ser na altura... Foi antes do Covid, não. Não havia isso. A empresa pagou-me o voo, vim de manhã de madrugada para cá. Vieram buscar-me ao aeroporto, apanhei já não me lembro, acho que foi o autocarro para o centro da cidade. No centro da cidade estava o novo chefe, o André, veio buscar e eu nem sabia que era o novo chefe, eu não sabia de nada, eu estava completamente à menora, já nem sabia lá a quem é que tinha mandado-me a hora da entrevista, porque eu estava a falar com 3 pessoas ao mesmo tempo da mesma empresa. Mas porquê? Porque não são organizados. Mas estavas a falar tipo Eles não sabiam que os 3 estavam a falar contigo? Acho que eles sabiam, eu é que não sabia. Tu é que não sabias que era suposto os 3 estarem a falar contigo? Porque eu já nem sabia, porque era um que disse que o meu currículo era bom e que ia tratar de mim, ok. E entretanto eu mandei o e-mail a dizer assim: então gostava de saber quando é que eu posso fazer uma entrevista. E entretanto depois é essa pessoa. E entretanto foi outra pessoa que me respondeu a dizer: a tua entrevista é para dia tal. Ok. Eu, ok. Entretanto disse ok. Depois mandei para a pessoa que tinha mandado, para a segunda pessoa. E eu disse: ok, então já tenho a viagem marcada. Então depois como é que eu me desloco do aeroporto para aí? Tu tens o autocarro, não sei o que mais. Ok. E depois outra pessoa mandava-me o bilhete do autocarro. Uma terceira pessoa. E já dizia: peraí, mas isto é tudo a mesma empresa?
Eu já nem sabia Ok. quantas pessoas é que eu estava a falar. Eu lembro de ter dito ao Tiago, já nem sei se isto é a mesma empresa ou se é outra empresa. Ok, tu estás a confundir tudo. Eu já estava, eu disse, eu na altura disse, pá, eu vou. Não me interessa, eu vou, não sei com o que é que eu Tinhas estou. não tinhas nada a Eu fui, perder. exatamente. Também. Eu não tinha nada a perder. Disse, olha, eu vou. Vou e fui. E correu tudo bem. E correu tudo bem. Perguntaram-me se eu falava no norueguês e eu disse, falo um bocado. Assim, na altura mandei-se umas coisinhas em norueguês, porque estava a começar. Depois de 10 meses. Consegui ainda aprender alguma coisa no restaurante. muito bom. Os clientes ajudavam bastante. Mandei sim, mas eles não estavam muito focados com a língua. Acho que queriam o mais rápido possível, alguém que Sim. trabalhasse logo. E disse que sim, estava disponível. Vim para casa, voltei para Tromsø. Passado que uns 3, 4 dias disseram, podes começar em julho? Eu disse, sim, posso começar em julho. Eu já estava a tratar da carta para me despedir, para dar, acho que era um mês à casa ou ao restaurante. Ok. Passado um dia ou dois de ter perguntado se podia começar em julho, perguntaram, olha, afinal então podes começar em junho. Ok. E eu, nós estamos em maio, estamos no início de maio. Ou seja, eles estavam a precisar de mão de obra Sim, com urgência. com urgência mesmo. Eu disse, ok, posso, mas depois pensei, Tem então de dar agora, a- como é que eu vou fazer com o restaurante? Pá, o restaurante que explode. Eu assim, o que é que eu vou fazer com o restaurante? Eu fui falar com a chefe do restaurante e ela já se queria livrar de mim, então ela disse, tá bem, vai-te embora. Eu, tá bem, pronto. Comecei a dar os meus turnos a toda a gente, comecei a dar as minhas horas todas do restaurante que tinha para aquele mês a toda a gente. Muito bom. Vim para cá, A correr. praticamente a correr, não tinha casa, nada. Foram eles que trataram tudo, a empresa? Não, a casa fui eu que tive que tratar. Eles ajudaram-me do género, olha, está aqui esta sim, agência imobiliária, podes tentar ver. Pois na altura se calhar era muito mais fácil de encontrar a casa do que agora, não? Não havia tanta gente aqui. Não havia tanta nessa gente, altura. não havia tanta gente. Pois agora isto deu um boom. Mas eu também não tinha assim muito conhecimento como é que isto funcionava aqui. Ah, claro, estavas a aprender tudo. Exato. Não E- tinhas ninguém e para vinha- te guiar, E né? vim para cá sozinha. Pois é, o Tiago ficou lá. O Tiago ficou lá. E depois, quanto tempo depois é que ele veio para cá? Não, eu vim para cá em junho, finais de maio e início, eu tinha que começar em junho. Sim. O Tiago veio em novembro. Ok. Foi antes do Natal, passámos cá o Natal. Ok, ainda ficou lá uns 5 meses? Sim. Foi só o tempo para eu me assentar, a ver... Sim, estava tendo a tudo. certeza se era também o que Sim. tu querias. Eu lembro na altura que não sabia que tinha ficado logo efetiva, porque o contrato, quando assinei o contrato, eu pensava que era depois dos 6 meses ficava efetiva. Ah, ficaste logo efetiva? Fiquei logo passado 2 semanas, fiquei efetiva. Eu nem sequer sabia, eu estava à espera, eu e o Tiago estávamos à espera de, ok, não venha já, vai ver se eu fico efetiva, porque eu posso ficar sem trabalho, ao menos tu tens o restaurante, eu posso voltar para o restaurante, pronto, assim estávamos a... Sim. E entretanto eu lembro-me de falar com o chefe, a dizer, opa, está quase Natal, é melhor perguntar se eu fico efetiva ou não. Acho que foi qualquer coisa assim. E eu agora disse, desculpa, posso perguntar uma coisa? Sim, Carolina, diz. Eu lembro dele me ter perguntado, estás bem aqui, gostas de estar cá, gostas disto? Sim, gosto. Boa. E eu pergunto, então, e quando é que eu posso, então quando é que eu fico efetiva? Eu vou ficar efetiva? E eu via o olhar dele assim muito Confuso. perdido, sim, mesmo perdido, confuso, olhar para mim, do género, efetiva? E eu, sim, efetiva. E ele, Carolina, tu estás efetiva já Desde que começaste desde a que trabalhar. começaste, 2 semanas depois. E eu, a sério? Só mostra que não E ele, leste o contrato. Pois foi ele assim, ele logo assim, eu fiz-te a pergunta se tinhas gostado, se querias mudar patrão, se disseste que não e depois-te efetiva. E eu, ok, pronto, eu não sabia que era assim que as coisas... Muito bom, isso foi mesmo a forma de te prender, isso quer dizer que... Foi, e o chefe era muito bom, por acaso eu gostava muito dele. E então fiquei efetiva, liguei ao Tiago e disse, olha, afinal já estou efetiva, já podias ter vindo para cá, eu não sabia. Jesus! E o Tiago veio logo para cá também. Tu sentiste, pelos vistos, sentiste bem nesta nova empresa, certo? Sim. Com o chefe, com os colegas, não sentiste assim uma divisão entre os noruegueses Não, e tinhas não. muitos estrangeiros nessa empresa na altura? Já faz algum tempo. Sim, era eu, um casal de chineses, um da Lituânia, o resto era tudo noruegueses. Ok. Nunca me senti de parte, sempre tentavam incluir-me em tudo. Foste acolhida. Fui muito bem acolhida aqui. Fui, Ok. sim. E quando é que as coisas começaram a descarrilar? Porque eu sei que, entretanto, aconteceram muitas coisas, certo? Nessa empresa. Muita coisa começou a mudar. Quando? Quando o chefe, um dos que me contratou, porque o outro já se tinha ido embora, o que era considerado o nosso biólogo foi-se embora, mas já estava farto porque isto é uma empresa grande, multinacional, ou seja, muita burocracia, muita papelada, e para conseguirmos uma coisa
demora, temos que subir muitos escalões, muitas chefias, muitas... Ok. Pronto, Não muita tens coisa. fácil acesso Não, aos... não é uma fácil acesso. Podemos ter, porque é mais fácil em termos de dinheiro, de manobra, mas... E então esse o biólogo tinha sido embora, comecei a tomar mais rédea dali do departamento, fui responsável. Depois eu fui para mestrado. Quando voltei do mestrado, antes de voltar para o mestrado, já sabia que o chefe mesmo, o tal André... Antes de irmos para lá. Entretanto, fizeste mestrado aqui na Noruega. Não, em Portugal. Não? Ok. Mas Fiz em Portugal. como é que foi isso? Tu fizeste uma pausa aqui no trabalho e foste lá terminar o mestrado? Quanto tempo em Portugal? Aqui eu soube, através desse do tal biólogo Que era o teu chefe? Sim, o chefe de departamento, por assim dizer. Pronto, eu aprendi muito com ele. Ele disse, sabes que tens a oportunidade de fazer um mestrado, a empresa, bom, de acordo com a lei, acho que também não é só a minha empresa, acho que também é a nível nacional. Eles dão no género de um tempo limite, com ou sem dinheiro, isso aí depois depende da empresa, para tu estudares. Ok. Para tu estudares, para fazeres não sei o quê, militar, também dá. Estudar, militar, tirar uma extensão para dedicares à família, tanto a mulher como ao homem, sim, também podes fazer isso. E havia outras coisas quaisquer, e por isso tinha que ver a papelada. Há várias coisas. Mas isso encontras tudo escrito no teu contrato ou está noutro sítio? Não, estava dentro, eles chamam o personal guide, ou seja, uma zona do site da empresa que tem... Tu conseguias ver lá os teus direitos? Essas coisas todas, exatamente. Tudo o que a empresa oferece. O que a empresa oferecia. Ok. E para estudar eu podia. Então eu fui falar com o tal chefe e disse que estava interessada em estudar, que já estava a ficar um bocadinho farta de produção, parecia que não estava a sair sempre... Estava sempre a repetir a mesma coisa, queria algo novo e queria estudar. E como é que era, como é que funcionava, só que não queria perder a posição, eu não queria me despedir. Sim. Ele disse, sim, Carolina, não há problema, fazemos um contrato de 1 ano, mas tens que arranjar alguém para te pôr no teu lugar, eu arranjei. Tu é que tens que ter Quer dizer, eu estava a falar com ele sobre uma outra portuguesa e, entretanto, ele estou bem, estou chama lá, não sei o quê, e ela veio. Olha, pô. E pronto. Foi o género, foi bom para os dois lados, assim eu consegui ir o mais rápido possível para o mestrado. Ela conseguia ganhar experiência e ele não ficou, e a empresa não ficou sem ninguém para a minha posição, estás a ver? E depois disso, ela continua na empresa ou ela foi? Não, ela está na empresa. Ela continua na empresa desde então? Sim. Nossa, ok. Ela está na empresa. Muito bom. E eu fui fazer o mestrado, eles fizeram um tal contrato de 1 ano, eles perguntaram quanto tempo é que eu precisava para o mestrado, eu disse 1 ano, e eu, na altura eu até me lembrar, não é preciso dinheiro, eu desenrasco, eu tenho conta poupança, mas ele disse, não, a Movie... Tu disseste, não preciso de dinheiro que eu tenho uma conta poupança. Porque eu não queria, na altura eu não queria que o dinheiro, eu queria mais, Sim, o meu foco era ir estudar e eu não queria que o dinheiro fosse um empecilho da empresa de não me querer dar o tempo, estás a ver? Exato. Estava com medo disso. Mas o chefe, pronto, disse não, a empresa paga-te, vais estudar, a empresa paga-te, mas depois tens de ficar 1 ano, ou seja, o contrato era, eu tinha que ficar 1 ano depois de ter tirado o mestrado. E eu disse, só por causa disso? E ele, sim, ok, também não há problema, assinei aquilo, porque eu estava com medo que eu acabasse o mestrado e que me despedisse. Sim, porque estiveste ausente. Ele estava com medo que eu fosse arranjar outra coisa melhor e que deixasse, que eu me despedisse e que deixasse a empresa assim. Ok, então olha, isso é uma garantia que a empresa dá-te. Ok, podes tirar 1 ano para ir fazer o que tu queres, mas depois tens que dar aquele 1 ano à empresa. Exatamente, é justo. E eu fiquei toda contente e disse, claro que sim, não há problema nenhum. Não pretendia falar de mim. Exatamente, eu disse, a minha ideia nem sequer era me despedir, nem nada. Assinei o contrato e pronto, e fui para Portugal estudar. E entretanto, antes de voltar, soube que este chefe ia-se embora. Fiquei triste, não é? Ele podia ser, aquilo que eu ouvi era que ele não era muito organizado em termos de contabilidade, de papéis, era um bocado desorganizado, mas em termos do lado humano, de empatia, ele, pronto, era o melhor. Quando eu vim, não tínhamos chefe nenhum, era a assistente, estava a fazer o trabalho de chefe e de assistente do chefe, estava com um trabalho extra. O biólogo também estava com trabalho extra, entretanto contrataram um novo chefe. Já havia muitos, acho que isto é uma cidade, mas é uma aldeia. E os noruegueses lá da empresa já conheciam ou pelo menos uns deles já conheciam este chefe, e já havia uns zuns de que ele não era uma pessoa assim muito... acessível, pronto, assim. Exatamente. Mas eu disse, vamos ver, olha, é o que é, mas vamos ver. Sim. Entretanto, 1 ou 2 foram-se embora. Então, conta-nos lá como é que foi a relação com o novo chefe da empresa. Pronto, não foi assim muito boa. Eu tenho a mania de tirar um bocado também as conclusões. Como é que é? De tirar conclusões precipitadas. Ok. Mas pronto, eu
olhei para ele, já não achei ele assim muito coisa. Mas isso não Havia era ali- porque já tinhas ouvido uns zunzuns acerca Não, dele? não porque houve muitos, é isso que eu estava a dizer. Entretanto, quando ele mal chegou, um dos colegas, também ele era um bocado preguiçoso, mas pronto, foi-se embora, porque disse que não gostava dele. Ok. Foi-se logo embora. Ou meteu baixa, a dizer que não podia trabalhar em... Isso é uma coisa que acontece muito aqui, meter-se baixa Meteu quando... baixa porque não podia trabalhar em... Ok. Como é que se diz? Em Em concreto, em... Alcatrão? Não, alcatrão. Ok. Não, cimento, não podia trabalhar em cimento. Então ele disse que não podia, tinha um problema no pé. Mas podia ir à caça. Mas não podia trabalhar. Ok, foi a forma que ele arranjou de se esquivar do trabalho. E meteu baixa durante um ano e aquilo depois de um ano a empresa pode dizer, olha, voltas para o trabalho, então tchau. Exato. E então foi tchau para ele. Ok, Pronto. mas pronto. E entretanto o biólogo também se foi embora. Ou seja, as pessoas com quem tu te davas melhor... Mínima, não era melhor, mas alguns começaram a sair embora. Sim. Pronto. E começaram a vir pessoas diferentes também. E está tudo bem. Mas havia ali qualquer coisa nele que eu... Não sei. Não gostava e não gosto. Nunca... O outro chefe vinha sempre aos departamentos e perguntava como é que estava a produção, Sim. como é que nós estávamos, estava tudo bem, pronto. Não fazia grande conversa nem nada, não era meter-se na nossa vida, mas é perguntar É só para saber... estava tudo em andamento, como é que estava tudo como deve ser. Sim. E almoçava, não tinha um sítio específico para sentar e para almoçar connosco, ele sentava no sítio em que havia, perguntava sempre quase a toda a gente, então está tudo bem? Importava-se, não é? Pronto, importava-se. Este tinha e tem o seu canto, encostado à janela, dá para ver agora a mesa dos imigrantes, ou a mesa que está com os imigrantes, e a mesa da chefia, dos noruegueses, ou aqueles que são mais, pronto, encostados a eles. Ou seja, começou a haver ali uma divisão. Começou a haver uma divisão. Por mais que digam que não, mas começou a haver ali uma divisão. Ele nunca foi de se importar, nunca foi de ir aos departamentos e perguntar nada sobre a produção, revirava os olhos, ficava muito impaciente quando eu falava com ele em inglês. Muito exasperado, tipo, lá vem ela outra vez falar inglês, lá vem ela, não sei o quê. Sempre muito coisa. Calma, para eles todos sabem falar inglês. E depois, claro, eu às vezes também fazia perguntas sobre relacionadas com o trabalho em termos, mas relacionadas que acho que ele é que devia tratar, porque ele era chefe, não era relativamente à produção, porque eu sabia que ele não sabia nada sobre a produção, porque ele não vem com nenhum background da aquacultura. Ok. E nem tinha interesse pelos E nem tinha entrevista, e nem tinha interesse. E então eu fazia-lhe perguntas, dizia, olha, por exemplo, não recebi isto, porque é que falta as horas? Não sei, depois eu trato. E eu já estava farta do, não sei, depois eu trato, ou sim, depois eu logo vejo, e eu dizia assim, não é logo vejo. Isso é para tratar agora. Alguma coisa está mal, isso é para ser feito agora. Ok. E ele ficava a olhar para mim, e eu dizia, mas isso não é o teu trabalho? E ele não gostava, e porque eu também não estava a gostar de estar há 2, 3, 4 dias à espera, e ele dizia, sim, esqueci-me. Ou seja, tu não conseguias fazer o teu trabalho como deve ser porque ele não fazia o trabalho dele. Não, porque ele estava sempre à espera que nós é que fizéssemos as coisas, nós é que entrássemos em contacto com os recursos humanos, nós é que entrássemos em contacto com... Qual é a função dele então? Exatamente, não sei, ainda hoje não sei qual é a função dele, deve ser só para, não sei. Não, mas revirar olhos quando falas com ele e... Sim. E mandava piadas assim muito estúpidas, piadas que eu às vezes eu não apanhava e nem fazia... Mandava piadas e o grupinho dos rapazes ria-se, eu só olhava e fazia ha e virava as costas e ia-me embora. E pronto, isso começou a ser assim um bocado... Não era assim grandes discussões nem nada, mas era os revirares de olhos, o encolher de ombros, as atitudes, aquelas... E quando é que as coisas começaram a ficar mesmo más ao ponto de tu sentires que o teu psicológico já não estava a aguentar? Foi quando ele... Eu falava com ele e eu senti, ele fazia duvidar do que é que tinha acontecido. Ok. Do género, foi mesmo? Do género, olha, então, quando foi tal, quando ele veio com o químico na boca... Isso foi um acidente? Foi um acidente de trabalho, que não foi culpa minha. O segundo eu posso dizer que foi negligência minha, porque era a minha obrigação de ter posto os óculos de proteção e não pus, mas o primeiro não foi, porque na altura não era obrigatório, era recomendado a viseira. O erro está aí, né? Devia ser obrigatório. Sim, eu não digo que não, mas o problema é que quando ele me deu o aviso de que eu não tinha seguido as regras, deu a entender que era obrigatório. Ok.
E eu lutei e disse, não, está escrito que não, que é recomendado e tu escreveste que era obrigatório e isso está errado. E então eu fui lá dizer para ele que tinha que mudar o aviso para eu assinar e ele dizia que agora não tinha tempo, que tinha que ir almoçar, que estava muito estressado. Ok. E eu também já não estava a conseguir, estava a tentar controlar a minha ansiedade e da maneira como eu falava com ele para ver se conseguíamos entrar ver se íamos por um bom caminho, mas parecia que só eu é que estava a fazer esse esforço e não ele, e ele estava completamente só a puxar-me e a ignorar-me e fazer com que eu me duvidasse de mim. E então estava a falar com o meu colega de trabalho, responsável do departamento, e aí ele disse que sim, que esse aviso, o Varcel, que eles chamam, da má conduta ou daquilo que eu tinha feito mal, que estava mal escrito, que ele tinha escrito mal, que eu tinha que ir falar com ele, e eu disse já tinha estado a falar com ele e que ele basicamente ignorou-me. E então esse tal meu colega, que está bem com o chefe, nas horas de almoço, é lá um grupinho dele, foi lá falar com ele e, curiosamente, conseguiu imprimir um aviso Curiosamente. bem escrito e correto. Para tu poderes assinar. Para eu conseguir assinar. E eu assinei e entreguei o novo e disse-lhe a ele, então podes eliminar o antigo, e ele olhou para mim e disse, porquê? E eu, por está lá a minha assinatura. Chegaste a assinar o primeiro. Sim, o primeiro assinei e disse que aquilo estava mal. E ele não queria destruir o primeiro e eu disse, porque está aí a minha assinatura. Fizeste bem. E ele olhou assim para mim, com um ar muito de superior, encostou-se à cadeira, ao pé da máquina, olhar para mim, mandou o papel para a máquina para triturar o papel. E olha e disse, obrigada. E daí entrei outro e fui-me embora. Devia ser um bocado empático, eu não estou a dizer que ele tem que me dar razão, não é isso. Ele tinha que ser empático. Ele tem que te respeitar. Tem que me respeitar e devia tentar pôr-se no meu lugar e tentar entender-me. Eu não estou, a minha ideia nunca foi de arranjar confusão. Confusão com a empresa em si, porque eu não tive problemas com a empresa em si. Foi com ele. Foi com ele especificamente. Ok. E isso foi depois de mais outros problemas que eu tive com ele. E quando é que tu decidiste que estava na hora de entrar com o sindicato? Porque entretanto assinaste com o sindicato. Foi assim, eu sempre... Mas antes disso, antes de tentares falar com o sindicato, tu foste aos recursos humanos da empresa? Tentaste... Eu nunca tentei nada com os recursos humanos, porque só passei assim um bocado mais para enquadrar. A minha mãe sempre fez parte do sindicato, então eu sempre cresci neste núcleo de sindicato. Eu sempre ouvi falar de sindicato. A minha mãe sempre me disse que o sindicato não é estar sempre do lado do trabalhador, mas para entrar também num consenso entre para haver um acordo, não é? Para haver um acordo, mas que eles lutavam mais pelos nossos direitos, sempre pelos nossos direitos. Sim. E na altura eu já estava super chateada com ele e a minha mãe já tinha dito, Carolina, vê um sindicato, Carolina, vê um sindicato. Pronto, entrei em contato com o sindicato aqui da ilha. Pois isto também é muito confuso, tu já nem sabes em que... É outra coisa, isto é tanta detalhe e depois já não sabes onde é que tu vais. Ou seja, eu aqui entrei no sindicato e o sindicato disse assim, sim, podes pertencer à associação, mas tens de saber quem é o sindicato da tua empresa. A gente não vai agir, se o sindicato da tua empresa, o representante do sindicato da tua empresa não falar connosco. Ou seja, não sou eu que vou falar com o sindicato a nível nacional. É o representante do sindicato da empresa onde eu estou a trabalhar, é que tem que entrar em contato com eles. E se eles não entrarem em contato com eles? Não fazem nada? Não fazem nada. O representante é, de género, E se não houver boa fé? Se o representante da empresa não quiser tem que haver, tem que ser. Tem que haver, por isso é que são obrigados? Os representantes, a minha mãe também teve-me a falar, os representantes dos sindicatos têm que ter regras e normas para seguir. Não é uma chefia. Não é fazer o quê? E não é uma chefia que vai votar neles. Não é nenhuma chefia. Ou seja, são mesmo os próprios representantes de vários sindicatos a níveis nacionais. Aquilo é género de uma... É como se fosse um sindicato que os meteram lá, não é? Sim, género de um culto. E eu pensava que também era assim mais... Que era mais fácil. Eu também pensei que sim, que fosse mais fácil. Não foi. Porque eu estava no Felas Forbunda, que é a cena do sindicato. O Felas Forbunda trabalha com técnicos de produção, com motoristas, com restauração, com tudo, várias coisas. Mas depois cada setor tem que ter o seu representante dentro. No teu restaurante, tu tens de ter o teu representante lá. Acho que é obrigatório existir. Em Portugal há também. No Jumbo, por exemplo, há um representante de sindicato. Num Continente há um representante de um sindicato, no Lidl também há.
Ok. Pronto, então mas conseguiste que esse representante entrasse em contato com o sindicato que tu escolheste, certo? Quantos sindicatos é que temos aqui? O que eu mais conheço é o Felas Forbunda. Ok, mas na altura que estiveste a pesquisar encontraste... Há um mais específico para a aquacultura, mas acho que o mais, a nível nacional, ou o mais usado é o Felas Forbunda. Ok. E pronto, e conseguiram conversar com o representante da tua empresa e o mais sindicato? ou menos. Eu cada vez falava com o do sindicato, o Felas Forbunda, e dizia, olha, aconteceu isto na minha empresa. Eles diziam assim, ok, eu percebo, mas tens de falar com o representante da tua empresa e ele depois assim é que pode reportar a mim. Ok, tu não conseguias tratar de nada diretamente com o sindicato? Não, eu tinha falado com o representante da empresa e ele aí é que tomava notas, falava, ouvia e dizia, ok, agora sim vou reportar ao outro. Pronto, mas o que é que te levou mesmo a procurar o sindicato? Foi do tipo, já havia más atitudes da parte dele, ele começou a duvidar a ter dúvidas na tua cabeça? Sim. Já havia muita coisa, tanto os recursos humanos, já havia muito... eu por acaso agora já não me lembro do que era. Era de quê? Foi por causa do layoff. Pensei, já não me lembrava do layoff. Foi por causa do layoff, porque a empresa ia fechar temporariamente para fazer limpezas, então não precisavam de tanta gente, então mandaram algumas pessoas para layoff, e eu fui uma delas. Das mais antigas, tu eras das mais antigas na empresa. Não deviam mandar das mais antigas, deviam mandar pelos mais novos. Exato. Quando digo mais novos, eles estão há menos tempo na empresa. Eu tentei não focar nisso e tentei ver, ok, vou em layoff, vou aproveitar, vou descansar também, vou-me dedicar, a vida não é só trabalho. Exato. E depois durante o layoff havia muitas trocas de e-mails, ou porque faltava dinheiro, ou porque me pagavam a mais, ou porque... Eu já nem sei do que era, mas eu nunca tive um layoff ausente do e-mail da empresa, nunca. Tinha que estar sempre a mandar e-mails. E os e-mails que ele mandava eram sempre em norueguês e eram muito agressivos, quase do género, agora por acaso não era um e-mail, foi isso também que me fez e que eu mostrei do sindicato, foi quando eu disse que ia meter baixa a nível psicológico porque eu não estava em condições para trabalhar e ele disse que não ia admitir a minha baixa, que para eu descansar e para depois voltar à tarde, para voltar a trabalhar à tarde, e eu fiquei, e aí foi também uma das coisas, a maneira como ele falava, como ele agressivo, como ele falava, eu tinha muitas mensagens dele e tenho ainda, e isso foi já um acumulado de várias coisas, e então aí fez com que eu entrasse em contato com o sindicato, porque já estava a ser um problema muito grande, já estava a envolver dos recursos humanos também, já estavam a ser um bocado incompetentes. E depois era também do género, estás em layoff, e eu recebi uma mensagem também a dizer assim, todos têm que fazer os cursos que estão pendentes da empresa, os cursos que pertencem à empresa, tipo intranet. E é obrigatório em letras grandes. Eu olhava para aquilo e disse, obrigatório nada, meu, eu estou em layoff, não é a empresa que me está a pagar, eu não vou ser obrigada a fazer nenhum curso. Foi tudo uma confusão, depois já diziam que eu não estava em layoff, que estava de férias, que ia começar a trabalhar, eles tanto diziam uma coisa num dia, no dia a seguir já diziam outra coisa. Aquilo era tudo, 1, 2, 3 e tudo ao molho, não havia organização, não havia respeito, não havia consideração, não havia nada. E tu sentes que foste a única afetada com esses comportamentos ou houve mais pessoas dentro da empresa? Eu acho que não fui a única, tenho quase certeza que não fui a única, mas fui a única a falar. Se calhar foi por causa disso que tiveste mais problemas, certo? Que parece que eles vieram atrás de ti porque foste a única com voz para dizer as coisas não estão bem, eu quero que vocês resolvam os problemas, certo? Sim. Eu também já ouvi isso, sabes? Eu também já estive numa situação em Portugal em que eu tive que levar o meu patrão para o tribunal e eles chamam-me de, basicamente, que eu sou uma pessoa problemática. Conflituosa. Exato, que eu sou uma pessoa, eu até cheguei... Só porque falamos e queremos os nossos direitos. Eu até cheguei a perguntar isso para o marido. A mulher é sempre conflituosa. Estava a chegar a um ponto que eu lembro de dizer ao Tiago e dizia assim, eu estou certa? Será que eu estou mesmo? Eu acho que é melhor desistir. Eu acho que isto é demais. Eu lembro do Tiago a dizer, Carolina, não. Muitas vezes até foi o Tiago que escreveu os e-mails para ele, para os chefes, escreveu os e-mails para os recursos humanos, escreveu os e-mails para o sindicato, porque eu já não tinha força, eu já não conseguia, eu estava tão farta. Sim. A minha ideia, eu pensei... Precisavas de dividir o peso, não é? Eu precisava, porque eu já só queria me despedir, chegava ao ponto de dizer ao Tiago, eu só quero me despedir, eu estou farta disto. Isto tudo começou quando? Do layoff. Foi o ano passado.
Foi o ano passado. Ok. Mas agora, só para finalizar assim um bocadinho esta parte da confusão que tiveste com a empresa, ficou mais ou menos resolvido? Como é que está o teu estado psicológico desde então? Não está resolvido, não ficou resolvido. Eu queria arranjar trabalho, consegui arranjar trabalho. Não, mas calma, não falamos disso, eu esqueci-me. Entretanto, a empresa vai fechar, certo? Exatamente. Ou seja, não foi preciso tu andares à procura de um trabalho para sair de lá. Parece que o universo estava a dizer assim, já que não arranjas trabalho, eu arranjo-te à força para tu saíres, então estás despedida. Pronto. Exato. Não é despedida, pronto, foi um despedimento geral. Sim. Eu, no final de outubro do ano passado, e eu estava com o responsável do departamento e ele veio ter comigo e disse assim, então, está tudo bem? Começou a falar comigo por contar como é que tinha sido, eu disse sim, e depois ele veio ter comigo e disse assim, então, mas estás à procura de trabalho? Tenho que fazer perguntas, estás à procura de trabalho? Eu disse, sim, estou à procura de trabalho. Fui honesto, disse, sim, estou à procura, não quer dizer que, não sei se vou arranjar amanhã, daqui a uma semana, daqui a um ano, mas sim, eu quero sair daqui. Fico triste, não sei o quê. E entrando depois, passaram uns dias, um dia ou dois, ele veio ter comigo e disse, olha, conheço uma empresa onde eu já trabalhei, queres que eu falo em teu nome, falo contigo, falo de ti? Eu disse, pá, sim, fala, eu conheço o chefe, ou o diretor, ou whatever. Aqui na ilha ainda? Sim. Não nesta ilha, na outra ilha. Ok, mas fica o quê? 20 minutos. 20 minutos de carro. Eu disse, sim, fala. É outro peixe. E eu assim, mas podes falar. Ok, então eu vou falar. Falou bem de mim, falou ao telefone, eu até estava lá ao lado dele, ele estava a falar em norueguês com ele. E depois ele desligou e disse, olha, ele quer que tu mandes o currículo. Eu também, eu mando o currículo. E eu demorei uns 3 ou 4 dias, ainda acho que foi uns 4 ou 5 dias para mandar-lhe o currículo. Porque lá estávamos a passar os peixes e eu estava a procrastinar para fazer o currículo, então depois fiz o currículo um bocado às 3 pancadas, não tinha paciência, mandei o currículo para o tal senhor, e eu mandei o currículo na sexta-feira, na quarta-feira, na semana a seguir, recebemos todos na empresa a mensagem a dizer que os recursos humanos e as chefias vinham à empresa para falar connosco. E aí começaram todas os brubrus, de nós todos a falar, vamos ser despedidos. Quando os recursos humanos vêm cá, significa que vamos ser despedidos. Eu, pronto, não sabia. De facto, a empresa fechou, disse que ia fechar. Ia fechar portas, não que não tivesse dinheiro, obviamente que é ridículo, porque nesse ano, o ano passado, eles bateram recordes de salmão. A sério? Sim. Okay. Foi simplesmente porque já estão fartas de nós. E porque é uma empresa alugada, obviamente. Mandaram-me um contrato online e eu assinei o contrato. E a pergunta era, porquê que eu fiquei porquê que eu aceitei logo esta empresa? Sim, porque não foi a primeira empresa que tu foste. Naquele momento eu mandei vários currículos. Tivemos a falar eu e o Tiago sobre o que é que a gente queria. Eu se calhar se fosse um bocadinho mais nova, não quer dizer que seja velha, mas... mas muito longe disso, não é? Muito longe disso, mas se fosse mais nova, eu não me importava de experimentar se calhar a Escócia ou outro sítio qualquer, ao sair daqui. Pois chegaste a falar nisso. Pensei assim, não me importava e eu até tinha mesmo vontade. Mas, dado que já estamos aqui os dois, eu pelo menos estou aqui vai fazer 9 anos este ano. 9 anos? Sim, vai fazer 9 anos. 9 anos este ano, o Tiago já está aqui há 10, 11, qualquer coisa assim. E ele disse, pá, já temos um bom dinheiro de parte da reforma. Ele estava mais a preocupar com a reforma. Sim. Já são 10 anos a exatamente, para estarmos a sair daqui, foi o que eu estava a dizer, temos mais anos de trabalho aqui do que temos em Portugal. Íamos começar outra vez do zero, e depois como é que ia ser se nós quando nós fôssemos, quando tivéssemos a idade da reforma, como é que ia ser? Íamos receber reforma de vários sítios diferentes. Sim. Era mais complicado, não era? Pronto, começámos a ponderar um bocado os prós e os contras de sair daqui. E ficar aqui ganhou, né? Ganhou. Pesou mais. Ok. Não foi tanto o dinheiro, não é. Claro que o dinheiro sabe bem, mas não é tanto o dinheiro. É mais também a qualidade de vida. Sim. Porque já chegamos onde chegamos para termos esta qualidade de vida, de entrarmos neste estilo de vida deles, de calma, de não estamos no centro da cidade, não estamos assim muito estressados, e se estamos é porque nós queremos, porque somos pagos. Tínhamos também já aqui, também ponderei bastante por causa do círculo de amigos que também temos, estamos a sair daqui, tínhamos que voltar a fazer novos amigos. Sim. Estamos já a entrar numa boa rotina, num bom sistema aqui, apesar de, pronto, já não estávamos a ficar tão isolados como estávamos no início. Ou seja, apesar de tudo que tu passaste, o stress, foi até preciso fazer terapia, certo? Para saberes lidar com os meus sentimentos.
a qualidade de vida acabou por compensar e os anos também que vocês já têm aqui, em termos de Sim, trabalho, sim, né? sim. Acabou por compensar, Pensar. né? Eu ter o stress, eu acho que ter certos stresses aqui e ter certos stresses em Portugal não é a mesma coisa, porque aqui ao não. menos a qualidade de vida, é isso que eu digo. Tu achas que foi fácil te adaptares aqui? Não foi fácil. Alguma vez ponderaste em voltar? Ainda vou responder. A sério? Claro que sim. O que é que tu achas que Portugal, se Portugal mudasse algum aspecto, alguma coisa, o que é que tu achas que seria que fosse suficiente para tu dizeres, ok, eu vou-me embora para Tinha que mudar Portugal? vários aspectos, não era só um. Não era só um. Não era só ordenados. A Menos nossa stress. a nossa mentalidade. Eu não estou a dizer que nós trabalhamos bem, somos ótimos trabalhadores e eu não estou só a falar só da boca para fora, somos bons trabalhadores. E vê-se muito mais fora, infelizmente, porque somos bem pagos, somos Sim. valorizados. E aí sim vê-se que nós lutamos e não temos problemas de trabalhar. Mas nós achamos muito que o trabalho, que nós vivemos para o trabalho. Pois é. E aqui eu acho que o problema é essencial. diferente. Nós né? respiramos trabalho, nós morremos pelo trabalho. Eu lembro da minha mãe ainda no outro dia estava-me a dizer mas tu na nova empresa não vais trabalhar fins de semana, já não vais receber tanto, Carolina. E disse, mãe, já chega, eu não vou para nova, eu quero também aproveitar a vida, quero aproveitar os meus fins de semana, quero poder relaxar. Eu já não consigo estar a trabalhar 7 dias seguidos. Eu não tenho condições para trabalhar 12 dias seguidos, mãe. Não há essa necessidade de tu estás a passar. Eu não consigo, exatamente, eu disse a ela, eu se puder evitar, se puder crescer e evitar estar a trabalhar fins de semana e feriados, eu vou evitar. Sim. E os mais novos que vierem, se querem trabalhar, fizer horas extras, ótimo. Sim, já deu, né? Já deu. E as empresas em Portugal há muita falta de respeito, ainda mais do que aqui. Ou pelo menos é mais visível lá. Sim. Os contratos são, desculpem, são uma grande porcaria. Eu não sei o que é recibos verdes, desculpa, é ridículo os recibos verdes Eu trabalhei a recibos verdes. É ridículo, desculpa, se não querem que as pessoas fiquem a 100%, então fazem contratos a 50%, que é o que há aqui, fazem contratos a 30%, não fazem recibos verdes, é ridículo. Eu lembro-me do primeiro ano que eu estava nesta empresa, eu fui trabalhar doente, engripada. Isso é que não, né? Eu fui trabalhar engripada e eles estavam horrorizados de eu estar na empresa e eu disse, mas eu tenho condições. E a primeira coisa que eles disseram foi, não, podes ter condições, mas podes estar a contaminar a equipa toda. Exato. E eu fiquei, está bem, vou para casa, não vou contaminar, não vou estar a contaminar ninguém. Isso em Portugal não. Em Portugal não. Vem trabalhar, estás doente, vai, não interessa. Contaminas, não interessa. Precisamos é de ti para trabalhar. Nem que estejas metade morta, metade viva, vem trabalhar mesmo. Ok, mas só para terminar, qual é assim a tua visão no geral da Noruega e dos noruegueses em si? Muitas vezes, que horror, na Noruega os noruegueses são muito fechados, eles não falam, não são eles são muito fechados. rudes, não é? Não. Eles não são fechados, eles não são rudes, eles são tímidos, eles têm uma vergonha enorme de falar inglês, ou de falar com alguém, ou de dizer alguma coisa errada. Eles são muito, o que me enerva neles é serem politicamente corretos. Eu odeio, eles são isso. Mas é muito engraçado porque no ginásio muitos noruegueses metem conversa comigo, muitos velhotes, por exemplo. Há muitos velhotes que olham para mim e já dizem olá todas as vezes que eu me cruzo com eles, eles têm que me dizer olá. Os olá. velhotes são os mais simpáticos por nós. Quando eles falam é falar sobre o teu tempo livre, é o que é que tu fazes e sobre o tempo. Ok, mas pelo menos há quem dê são o os primeiro tópicos. passo, né? Não fales sobre política, não fales sobre dinheiro, não fales... acho que havia outra coisa que eles também não gostam que se fala, porque são coisas muito... Pessoais? Não. Gera muita controvérsia. Ok. E vai entrar em conflitos. Em conflitos. E eles não gostam, porque eles são politicamente corretos. Mas em geral é um povo... Dá para conviver, não é? Claro que sim. Carolina, obrigada por teres aceitado gravar. Vocês não sabem há quanto tempo que eu estou a pedir para esta gaja Estou chata. gravar este vídeo. Por isso, já sabem, deixem um gosto, inscrevem no canal se não forem inscritos e vos vejo no próximo vídeo. Tchau!